mora em prédio sabe. Não é raro ver discussões entre vizinhos, ainda mais num condomínio grande como este, que tem mais de 190 apartamentos. Dependendo da polêmica, o jeito é chamar o síndico, né? Agora, e quando o problema é justamente com ele? É esse dilema que vários moradores deste condomínio em Itaquera estão enfrentando. E a encrenca é tão grande que a gente não foi nem autorizado pela síndica a fazer essa gravação lá fora. Tivemos que reunir os moradores em um dos apartamentos. O principal drama do nosso condomínio é a falta de transparência. É a falta de transparência, prestação de contas. Me vejo, como o restante dos condôminos, como uma marionete na mão dela. O desabafo é de 4 pessoas, mas elas dizem que a maioria dos moradores também se sente assim, impotente. Os problemas teriam começado faz tempo, há 13 anos, quando Roseli Antônia da Silva foi eleita. Além de síndica, ela também foi escolhida para ser a administradora e assumiu a função de advogada do condomínio. Ela foi eleita como administradora na forma legal da lei. Isso aí a gente nem questiona. Questiona hoje em dia é que não está servindo ao papel que ela foi e paga para isso. Vocês querem tirá-la do cargo? Exatamente. De todos os 3 cargos. De todos os 3 cargos. Seu Ivo disse que até se candidatou a síndico, mas não teve o número suficiente de votos. A gente não perdeu a eleição para ela. A gente perdeu a eleição para as procurações que ela trouxe. As tais procurações seriam de donos de apartamentos vazios ou que estão com inquilinos. Sem saber que atitude tomar, eles contrataram uma advogada. A Aline diz que o que a síndica está fazendo não é correto. Um exemplo, a última vez que os moradores receberam um demonstrativo das contas foi em agosto de 2008. Eles querem ter o direito de ter uma boa administração, que afinal de contas, apesar de ser um condomínio, é o lar de todo mundo. Harmonia, diálogo, seria o ideal, né? Mas a síndica Roseli não quer conversa. Nós tentamos falar com ela por telefone. Se você quer falar com a gente. Não. Para dar o seu lado aí da história, porque a gente está, né, disposto a ouvir todo mundo. Eu não quero conversar por telefone, não quero gravar entrevista. De Itaquera, nós viemos para a Avenida Paulista para ouvir uma história parecida. A polêmica aqui é num prédio que tem uma população tão grande quanto variada. São 3.500 moradores em 600 apartamentos de vários modelos, de kitnets de pouco mais de 30 metros quadrados até coberturas de mais de 200 metros quadrados e 3 dormitórios. E a confusão de alguns moradores com a síndica foi parar na justiça. O juiz afasta, né? Mas ela volta. Mas ela volta, né? Ela consegue voltar lutando no tribunal, né? O desconhecimento, a falta de preparo, uma ótica muito reduzida faz com que as pessoas não veem que este prédio é um prédio para ser tratado como uma empresa. Meire foi eleita síndica pela primeira vez há 9 anos. O salário foi definido em assembleia, R$ 7.000. A convenção do condomínio também diz que ninguém pode ficar no cargo por mais de 2 anos. Mas, segundo os moradores, ela dá um jeitinho. Ela elege a filha ou alguém, uma pessoa qualquer, e em seguida transfere os poderes e ela continua no poder. O condomínio tem livre-arbítrio, ele vota em quem ele quiser, não sou eu que determino. Posso até falar, ó, eu gostaria que o fulano continuasse, mas não obrigatoriamente eu obrigue alguém. Procurações aqui também incomodam. Proprietários que não moram no prédio não sabem o que acontece e acabam dando procuração para ela. E com as tais procurações, a síndica ficaria à vontade para fazer as obras que julga necessárias. Outra polêmica, a construção de uma portaria independente para quem mora nos apartamentos maiores. Totalmente separado do prédio, eles não se envolvem em questões, não discutem nada com a gente. Mudou o perfil do prédio. Nós tínhamos um prédio de classe média baixa. Hoje nós não temos mais um prédio de classe média baixa. É no mínimo de média, média e média alta. E isso mexe com as pessoas, porque ela fica fora de um perfil. Falar de condomínio é falar de diversidade, mas também de respeito e bom senso. Nós gostaríamos que houvesse uma assembleia limpa, democrática, e que o próximo síndico trabalhasse com dignidade. A esmagadora maioria nos apoia em tudo. Existe um grupo de oposição formado de 6, 10 pessoas, mas que não chegam a atrapalhar o desenvolvimento do prédio. Que coisa, hein?
Que coisa, Mariana. Quem tem razão, né? Esse é um caso para o nosso especialista, o advogado Márcio Raskorski, que já está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, Márcio. Parece uma republiqueta de banana, né? Parece até com as prefeituras aí pelo Brasil afora, que um sai por um filho, depois volta, mas os 7 mil estão garantidos. É uma disputa por poder, né? Pois é, qualquer poder, né? Como é que ficam esses casos? Bom, os moradores eles têm uma arma muito forte na mão. Eles podem destituir qualquer síndico. É um impeachment. Mas tem que ter a maioria. Tem que ter 1/4 de moradores chamando uma reunião para destituir o síndico. E na reunião, precisa da maioria votando para esse síndico sair. Discussão jurídica. Alguns entendem que é dos presentes, outros entendem que é a maioria dos proprietários. Mas não é tão difícil assim tirar o síndico. Vamos ver uma pergunta que foi gravada agora há pouco, nesse condomínio da Avenida Paulista. Existe um mecanismo, uma forma jurídica de evitar o vício das procurações para reeleger síndico? Claro, esse negócio de usar muitas procurações, isso é um mal que assola todos os condomínios, tira a democracia, às vezes, de uma decisão importante e tem 2 jeitinhos. Primeiro, limitar o número de procuração por morador. Basta alterar a convenção de condomínio, incluir uma cláusula dizendo que cada morador pode levar no máximo 1, 2 ou 3 procurações. Resolver uma parte do problema. E quando essas procurações estão nas mãos da própria síndica, como é o caso daquele primeiro condomínio que a gente mostrou, é ela quem tem várias procurações? Então, em primeiro lugar, a procuração precisa ser específica para aquele ato. Então não adianta a síndica apresentar uma procuração de 2 anos atrás, valendo para todo e qualquer ato. Ah, isso não vale? Não, isso tem é que ser procuração para esta reunião, para aquela reunião, no dia tal. E importante também verificar se quem assina uma procuração é o proprietário do apartamento e firma reconhecida na procuração. E essa procuração, então, isso é muito importante especificar, porque uma procuração, ela tem que ser para aquela data, para aquele evento, para aquele caso. Para aquela data, para aquele evento, para aquela assembleia, assinada pelo proprietário e com firma reconhecida. E é o presidente da mesa da assembleia que vai verificar tudo isso. Doutor Raskorski, do ponto de vista jurídico, uma pessoa, eu não posso, sendo proprietário de um apartamento onde eu não moro, passar a procuração dizendo, a partir de hoje, Mariana, minha vizinha, do apartamento. Mariana me representa em todos os atos do condomínio. Uma procuração ampla, com poderes para tudo? Não, para a gente evitar abuso do procurador e evitar qualquer tipo de manobra. Se você fizer isso, eu vendo seu apartamento, Chico. É uma procuração para cada ato. E aí não tem dúvida. Raskorski, vamos ver uma pergunta de um outro morador. Olha, tem uma pergunta... Itaquera, do prédio de Itaquera. Do prédio de Itaquera. Vamos ver qual é a dúvida do morador. Se é viável e quais as consequências que poderia acontecer se a gente pedir uma auditoria judicial das contas do condomínio. A auditoria ela não precisa ser judicial, ela pode ser extrajudicial, feita por um contador, um perito, e essa auditoria ela serve não só para apurar algum tipo de desvio, alguma irregularidade, como também uma falha de gestão, para que o próximo síndico faça uma gestão mais profissional do prédio. Até porque nesse prédio, desculpa te interromper, é o prédio em que eles reclamam que ela fez. Ela vai fazer uma obra de fachada sem apresentar o nome da empresa, sem apresentar os valores do custo dessa obra. Quer dizer, não dá para não ter prestação de contas e a última ter sido mais de 2 anos atrás. Não existe isso. Aliás, o síndico ele precisa ser o máximo que ele puder transparente, passar informações para os moradores, aprovar tudo em assembleia e mais, qualquer contratação grande precisa ser aprovada em assembleia com 3 orçamentos no mínimo e com escolha dos moradores. Então, não é o síndico que escolhe. No caso desses moradores, convocação de reunião por 1/4 dos moradores ou proprietários e, a partir daí, metade mais 1. Qualquer condomínio em que o síndico quer se perpetuar no poder e não está administrando de forma clara, 1/4 dos moradores fazem um abaixo-assinado, pedindo uma reunião extraordinária, e nessa reunião extraordinária, a maioria dos presentes é o suficiente para tirar o síndico. Ou seja, mobilização. Márcio, o Renan da Vila Esperança diz que o síndico não deixa o filho dele levar amigos para brincar no condomínio. Ele pode proibir amigos do filho desse morador de entrar?
de entrar no prédio, ele não pode proibir. E de brincar? De brincar nas áreas comuns. Se tiver na convenção, no regulamento, que é proibido o visitante utilizar as áreas de lazer, aí o síndico pode proibir. Agora, os amiguinhos passarem pela portaria, subir para o apartamento para jogar videogame ou qualquer outra coisa, o síndico não pode de jeito nenhum. Agora, brincar na quadra ou no playground, se tiver escrito que não pode. Se não tiver escrito, pode. Se não tiver escrito nada, os amiguinhos podem usar. Essa também é a dúvida do Antônio Carlos Melatti, que chegou pela internet pra gente. Ele é separado, mora com os pais, e o síndico do prédio não deixa o filho dele, de 5 anos, frequentar a piscina. Disse que até ele já pagou multa porque o filho dele entrou na piscina. Ele é morador, o filho está indo visitá-lo, mas é o filho. Tá certo? É o bom e velho bom senso. Claro que o filho, quando fica com o pai no final de semana, ele pode utilizar a piscina, a quadra, mesmo porque tem uma diferença muito clara entre visitante e hóspede. Quem está hospedado num apartamento por um final de semana e vai dormir, pode usar a área de lazer. Quem visita, vem passar o dia, não. Mas o filho sempre pode usar. Ainda mais um menino de 5 anos. Bom, Natália Padrão, do Parque Munhoz, ao lado do prédio dela, estão construindo um condomínio. O problema é que todos os dias, às 6 da manhã, os pedreiros começam a trabalhar, um barulhão danado, cortando ferro, pisos, quando não ficam gritando, inclusive nos sábados e domingos. Tem horário para obras? Que ela pode fazer? Claro, essa obra tem que começar pelo menos às 7 da manhã, mas o barulho grosso só a partir das 8, precisa parar no final da tarde, final de semana, sábado, só no horário comercial. Ela deve acionar o PSIL da prefeitura e... 156. Isso, a prefeitura e o síndico do condomínio deve mandar uma notificação para a construtora, dizendo que o condomínio, se não resolver o problema do barulho, o condomínio vai entrar com uma ação judicial. A Fátima Aparecida de Souza de Santana diz que dos 19 apartamentos do prédio dela, 16 são de um mesmo proprietário. E é ele quem administra o condomínio. Ela quer saber se pode. Pode, ele é o proprietário da esmagadora maioria dos imóveis, ele é que vai escolher tudo lá, só que ele precisa prestar conta para os outros poucos proprietários, mas ele pode administrar. Obrigado, doutor Márcio Raskoski, nosso tempo acabou. A gente volta a falar de condomínio, né, Mariana? Volta, e se você tem um caso para contar, se você quer fazer perguntas para o Márcio Raskoski, entre na página de São Paulo do G1, portal de notícias da Globo. Lá basta clicar em Meu Condomínio Tem Solução e deixar sua pergunta ou comentário.